Pois é, eu voltei a ler bastante, então eu tô voltando a ter esse hábito, e eles voltaram com essa virada desse ano aí, um pouquinho no final já do ano passado, eu já estava com esse objetivo em mente, e agora eu já voltei, e eu estou há praticamente 2 meses seguindo firme e forte nessa jornada, e tudo que eu posso dizer é que eu tenho mais um problema, porque basicamente eu leio bastante livro de ficção, eu gosto de ler ficção, não ficção eu leio também, óbvio, mas como são livros mais complexos de se entender, não é como uma ficção que você pode ler em 2 dias, em um dia às vezes, dependendo do tamanho do livro, e simplesmente absorver aquela história, entender aquilo ali e gostar e achar bom e seguir com a vida. É, livros de não ficção que eu costumo ler, eles não são muito assim. E aí eu tenho que ler, eu tenho que parar para pensar no que eu estou fazendo e aí no que eu estou lendo, e aí acaba demorando muito mais tempo do que todas essas pessoas, esses intelectuais dizem que leem, né? Que nem, por exemplo, tem um carinha aí, um roqueirinho aí, que diz que lê não sei quantas centenas de livros por ano, fazendo seguinte maneira, ele pega, acho que o quê? 3 ou 4 livros e lê 25 páginas, ou sei lá, 15 páginas de cada um deles por dia. E isso dá um número muito alto de livros no final do ano. E aí então por isso que ele consegue ler tantos livros, centenas de livros todos os anos. Só que essa maneira de ler o livro para você entender ele não é tão simples, sabe? Não é tão simples. Quando você fala de ler livros, você pode estar falando de livros de ficção ou livros de não ficção. Livros de ficção, geralmente, eles são livros que você consegue ler vários, realmente, vários por ano. E é isso aí, tá tranquilo. Porque é uma história, é uma fantasia, é uma história criada ali em que você só está acompanhando um arco narrativo. A mesma questão, é a mesma coisa de você ver um filme. Você está acompanhando um arco narrativo e um filme ele é passado em 1 hora e meia, 2 horas, enquanto do livro você pode terminar ele em um dia ou você pode ir mais com calma e acompanhando a narrativa. Mas se você terminar tanto em um dia quanto em uma semana, não muda nada. Não muda absolutamente nada. E para você, se você ler 25 páginas em todo dia de 2 livros de não ficção completamente distintos, que não seja livro de estudo, sabe? Tipo, sei lá, livro, você está estudando programação, aí você pega um livro sobre sei lá, Java. E aí você pega um outro livro de não ficção e você mas é um livro de estudo de, sei lá, história. Não sei. Ah, não sendo esse tipo de livro de não ficção, sendo não ficção de que você se obriga a pensar, no caso, muito mais. É óbvio que eu estou falando de filosofia. Se você pegar um livro de filosofia em que esse roqueiro falou que também lia livro de filosofia, esse que é o ponto. Ah, você pegar isso e ler 25 páginas de 2 livros de filosofia por dia, completamente distintos, com ideias completamente diferentes uma das outras, as mentes são completamente diferentes. Você fazer isso e você acha que vai absorver aquilo que o pensador, que é a pessoa que fez o livro ali, que escreveu o livro, ela está tentando passar, você acha que vai absorver aquilo, você acha que vai ser completo aquilo, o entendimento que você tem lendo 25 páginas todo dia só por ler, para ter a quantidade de livros X por ano? Não vai, não vai. Ano passado, cara, eu li o quê? Eu não sei, eu acho que eu li 2 livros no ano passado. 2 livros. E o meu resgate da leitura foi no final do ano passado, mais ou menos em outubro. Outubro? Mais ou menos em outubro. Em que eu voltei a ler
artigos. Eu não voltei a ler livros, mas eu voltei a ler artigos. Então eu estava voltando a pegar esse hábito. E aí, esse ano eu resolvi voltar para ler livros. E eu estou lendo agora livro de ficção. E eu estou lendo 2 livros de ficção, na verdade. Um eu dei uma parada porque é meio que eu achei meio chato. E o outro eu estou seguindo porque está interessante. Só que eu também quero ler livro de filosofia, livro de não ficção, porque é esses que te fazem realmente inteligente, esses que te fazem mudar a sua cabeça, que você ganha conhecimento de verdade. Livro de ficção você aprende algumas coisas, claro, mas não vai ser na mesma densidade e na mesma qualidade que um livro de filosofia, um livro de reflexão, pensamentos. Ou um livro aqui que faz. Não um livro necessariamente de filosofia, mas um livro que te faz questionar a realidade como ela é. Por exemplo, eu acho que faz uns 5 anos mais ou menos, eu estava tentando ler o livro do Nietzsche. Só que eu não estava entendendo absolutamente nada. Até uma parte do livro. Eu acho que foi. O livro era dividido em 4 partes, eu acho. A primeira parte tava legal, tava acompanhando. Chegou na segunda, eu já não tava entendendo porra nenhuma. E por que eu não tava entendendo? Além de ele citar livros anteriores que ele mesmo escreveu, que ele falava, assim como foi dito no livro tal, da autoria dele mesmo, a inteligência dele estava muito acima da minha. Tava muito distante. Eu não estava conseguindo entender porra nenhuma. Eu não sei se hoje vai ser a mesma coisa, porque eu não voltei a ler esse livro, não voltei a ler esse autor, não voltei a ler Nietzsche. E eu não sei se eu conseguiria compreender um pouco mais o que ele queria dizer, ou se não. Muito provavelmente não. Mas, sabe, eu não estava entendendo. Eu poderia simplesmente passar aquele livro, lendo aquele livro. Eu parei no meio do caminho. Eu parei antes da metade do livro. E por quê? Porque eu poderia passar por ele, ler ele, não entender porra nenhuma e ficar com aquilo que eu estava entendendo, que era a primeira parte do livro. O resto eu ia só ler, terminar e dizer que eu li esse livro do Nietzsche. Simplesmente para ser um cara inteligente aos olhos das outras pessoas, em que eu estava lendo livros de filosofia e eu li Nietzsche, que todo mundo sabe que é um puta de um inteligente. Então, eu poderia fazer isso, mas eu prefiro manter a minha honestidade intelectual e não forçar uma leitura, não me forçar a terminar essa leitura, porque quem lê esse livro é considerado uma pessoa muito inteligente. O que também está errado a próprio princípio, porque só porque você terminou não significa que você entendeu. Não significa nem sequer que você absorveu nada do livro. Você pode ter simplesmente feito como a maioria das pessoas, simplesmente ter lido e passado assim. Só passou. Não entendeu muita coisa, mas terminou, porque aí ele pode falar que ele terminou aquele livro de uma pessoa muito inteligente. Aí, então, quando você lê livro de filosofia e você fala que você leu 2 livros distintos no mesmo mês, 25 páginas por dia deles, e você terminou eles ao mesmo tempo em um mês, você está dizendo basicamente que ambos tinham a mesma não é qualidade, mas ambos tinham no mesmo grau intelectual, ambos tinham o mesmo grau de explicação das suas ideias, os mesmos tinham a mesma facilidade de se entender, sabe? A mesma facilidade de se entender. E aí você está comunicando que você era tão inteligente que você consegue ler 2 livros de filosofia ao mesmo tempo e terminá-los no mesmo período de tempo. Isso é ridículo, cara. Isso é ridículo. É uma visão
é claro que é para se pagar de inteligente e vender livros na sua livraria, que nem esse cara estava fazendo. Não sei se ainda faz, mas ele fazia pelo menos. E, cara, não faz nenhum sentido. Ao meu ver, se você pegar um livro que não seja de ficção, ou que não seja autoajuda também, que autoajuda, ele não vai te fazer pensar, ele só vai... Como é que eu posso dizer? Autoajuda, dependendo, pode ser bom, porque às vezes a pessoa precisa de um empurrão. Ela precisa de um empurrãozinho ali, de uma coisa óbvia que ela não estava enxergando. E aí ela precisa de um empurrão para acordar. Tá, beleza, eu não vou julgar a autoajuda em si, mas você lendo autoajuda não está no mesmo nível que você lê Marcos Aurélio, que você lê Nietzsche, o próprio Nietzsche, você lê Dostoiévski, você lê Tolstói, você lê essas pessoas, você não está, você não pode se considerar estar no mesmo nível das pessoas que leem esses caras. Você não pode se considerar. Você pode chegar lá, todo mundo pode chegar nesse nível. Mas você tem que galgar posições, né? Você tem que criar esse caminho ainda. Você precisa começar com os mais simples. Os mais simples. Depois que você está nos mais simples, você vai avançando para os mais complexos, aqueles que são considerados gênios e que você vai ficar perdido, que nem eu estava. Eu estava perdidaço no livro do Nietzsche. E aí você vai ficar completamente perdido e você não vai entender porra nenhuma. Não vai entender porra nenhuma. E aí todo o conhecimento que ele tentou passar por aquele livro, você não vai aplicar na sua vida. Você não vai aplicar nada, nenhum tipo de conhecimento. Nada. Você não absorveu nada. Você não entendeu. Você não de fato leu. Você só passou pelas palavras e terminou as folhas. Foi só isso. Isso é uma coisa que me incomoda. Eu não sei por que me incomoda tanto, mas me incomoda. Quando... Só pelo fato de você ler uma quantidade X significa que você é super inteligente. Não significa nada disso. Não significa nada disso. É o mesmo que só porque você fez faculdade você é super inteligente. Não. Não significa isso. Um exemplo claro disso: médicos são o pessoal do curso de maior nota de corte no Enem, por exemplo, né? Mas eles são completamente idiotas, imbecis, se tratando de gestão financeira. Eu não sou médico. Dificilmente eu passaria em medicina. Muito improvável essa coisa. Eu diria que é praticamente impossível de eu fazer o curso e passar em medicina. Mas eu sei gestão financeira. Mas eu sou mais inteligente que o médico? Sabe? É meio foda você se balizar por esse tipo de coisa. Se balizar pela quantidade e não pela qualidade. E não pelo de fato o que você faz, sabe? Porque diferente, vamos dizer, se uma pessoa X, ela lê 50 livros por ano, de diversos autores, não ficção, tá? Estou falando de livros de filosofia e de reflexões. Se essa pessoa lê 50 livros por ano e uma outra pessoa, ela lê 5, quem você acha que de fato absorveu mais o conhecimento e se tornou de fato uma pessoa mais inteligente? A primeira pessoa, ela pode ter ganho muito vocabulário por ela ler muito mais livros, porque quando você lê, você ganha mais vocabulário. Mas a segunda pessoa foi a que de fato ficou mais inteligente, porque ela sim pegou 5 anos e estudou 5 livros, e ela se forçou a entender. Porque se ela só lesse, ela iria ler muito mais livros do que apenas 5. Mas ela se forçou a entender. E era isso que eu fazia.
eu nunca passei de ler mais de 10 livros por ano. Eu contabilizo, isso contabiliza mais de 10 se eu for colocar os de ficção, mas livros não ficção eu nunca li mais de 10. Eu acho que eu nunca passei de 7 ou 8. Então é porque você tem que entender, cara. Você tem que entender, não basta só ler. Então eu tô. Esse mais expresso aqui tá. Esse aqui tá muito sério. Tá muito sério. Mas é só a realidade. Mas é isso aí. Só queria falar disso. Não sei por que eu queria falar disso. Mas falou, eu acho que era isso aí. Esse foi mais um Expresso.